Hoje estamos recebendo aqui o Cristiano Pupi e a gente gostaria de entregar para você uma lembrança. Opa! Antes da gente começar. Antes de começar, uma lembrança especial para você. Opa, deixa eu abrir aqui. Opa! Ah! Gente, vou mostrar aqui. É lindo e emocionante, gente. Não, que bom que você Ó. gostou. Obrigado. Obrigado do fundo do coração. Priscila, Vitória. Você pode ler essa frase para nós, para Posso. quem está acompanhando? Me deixaram emocionar no começo do programa, não no final. É uma frase que meu pai tinha escrito num rascunho quando eu me despedi dele, quando fui morar uma temporada em Brasília, 2 anos. E no papel, que eu só fui ter acesso a esse papel depois de perder meu pai, quando eu estava me mudando de volta para Campo Largo. Ele escreveu: por onde passar, deixe marcas e nunca rastros. Quem é unido pela mesma fé, pelos mesmos princípios e ideais, jamais se separará. Estamos unidos. Deixa eu mostrar aqui. Que legal. É uma foto minha com a Gabi, com a Marcela, e também uma foto do meu pai. Então, pode ter certeza que vai ter muita política, muito café e muita gestão Que bom. dentro dessa caneca. Obrigado. Ai, que Obrigado, bom que você Vitória. gostou. Obrigado, Priscila. Me emocionou bastante. Ai, que bom. É um prazer receber você aqui no GovCast. A gente sabe que você já tem um histórico, né, na política, que você já trabalhou tanto na esfera estadual quanto na esfera municipal. E a gente queria começar sabendo se você planejou isso, se sempre foi um sonho viver na política, ou se não, é uma coisa que foi acontecendo de maneira natural. É uma honra e uma satisfação estar aqui, estar presente e discutir a governança. Boa pergunta. Eu acho que até estava falando com alguns familiares e com alguns amigos. Eu nunca almejei ser candidato, embora eu acho que eu tive 34 anos de preparação para esse momento que eu estou e que eu enfrento. Eu venho de 2 famílias que têm a política dentro das suas raízes. Tanto a família Pianaro Souto, por parte materna, tive meu bisavô, que foi 2 vezes prefeito da cidade, tive meu tio-avô, que foi prefeito de Campo Largo, quanto na parte paterna, quanto meu avô Newton foi 3 vezes prefeito, meu pai Marcelo foi prefeito reeleito, vereador e presidente da Câmara de Campo Largo. E para mim a política vem de berço, mas eu nunca pensei em ser a continuidade disso. Pelo contrário, eu sempre gostei de ver a política para atender e reparar anseios da minha vida pessoal, atender a alguns anseios que eu vejo no aspecto social, quanto aos meus princípios que eu desejo e queria colocar num processo político. São princípios absolutamente liberais. A minha essência é muito liberal. A minha formação é liberal. Lembro que desde o começo, desde o tempo de ensino médio, desde o tempo de faculdade, eu lutava e defendia muito regras para que a gente tivesse um Estado mais livre, um bom ambiente de negócios, a participação do ente privado dentro do poder público, o desinchaço da máquina estatal, a efetividade no controle de gastos, isso lá desde o ensino médio. E no meu ensino médio, era uma outra realidade do ensino médio atual. Era um ensino médio em que a esquerda tomava conta das universidades, tomava conta do ensino secundário, e eu sempre fui um contrafluxo da maioria, né? Eu sempre defendi a propriedade privada, sempre defendi a legítima defesa, sempre defendi o Estado democrático de direito com os anteparos e as peças necessárias e adequadas para que a gente tenha realmente um ambiente seguro jurídico, um ambiente seguro político, um bom ambiente dentro da iniciativa privada. E isso se fez presente na minha vida em todos os momentos. Mas isso me levou para a minha formação como advogado, me levou à minha especialização na pós em Direito Público, Direito Administrativo, e sempre era eu defendendo o privado contra o público. Até que minha vida tem algumas reviravoltas. Uma das reviravoltas ocorreu em 2019, quando, convidado pelo ministro Onyx Lorenzoni, eu fui trabalhar no governo federal. Então, eu com 29, 30 anos, comecei a
saí do escritório que eu tinha em Campo Largo para trabalhar diretamente com o presidente Bolsonaro no Palácio do Planalto, sala 414 quarto andar do Palácio do Planalto em Brasília a partir do mês 4 ou 5. Um grande desafio, né, Pupi? Enorme, do tamanho Nossa. do mundo. Mas se a gente não tiver, Priscila e Vitória, as raízes calçadas, você vai se deslumbrar. Com Que é um certeza. outro mundo, é uma outra realidade, são outros valores e são outros agentes e protagonistas dentro desse processo. E tudo isso envolve um jogo também, né? Que não depende só da tua vontade, depende da vontade dos outros também, né? Sim, é uma série de fatores. Uhum. Dentro desses fatores existe um fator de preparo, existe o fator de momento político do Brasil, existe o fator de contatos que você tem dentro da tua vida e existe o fator sorte. Uhum. Então, é uma série de condicionantes que a gente preenche os requisitos para estar lá no momento certo e oportuno. Uhum. E o quinto fator, que acho que é Deus apontando o caminho das nossas vidas. Essa frase que está aqui na caneca, ela é a síntese de toda a vida. Apesar de eu só ver esse conselho quando eu saí de Brasília, por onde passar deixe marcas e nunca rastros, é muito a minha conexão por onde eu passei. Então, eu estou me despedindo daqui a alguns dias da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços por conta de uma pré-candidatura, né? Então, por um compromisso legal, eu não vou poder cumprir esses 4 anos dentro da administração pública, mas eu preciso deixar as marcas no legado dentro desse 1 ano e 4 meses que a gente teve o trabalho. Quais são essas marcas? São as entregas que a gente faz. É a nossa presença dentro do poder público. É a gente poder falar, olha, a gente conseguiu isso de investimento para o Estado do Paraná. O Estado do Paraná hoje, através da Junta Comercial, é o Estado mais efetivo na abertura de empresas. A gente conseguiu investimentos de fora. Hoje, nosso secretário Ricardo Barros está na Índia e vai, junto com o governador Ratinho, trazer um grande investimento aqui para o Estado do Paraná e outro mercado sendo aberto lá fora. Os serviços do Estado do Paraná correspondem a um avanço de 7,8%. A atividade econômica do Estado do Paraná corresponde a um avanço de 7,8%, segundo o Banco Central. É um momento único na nossa história. Nosso Estado crescendo 5,8%, mais que a China. Então é um movimento muito bom, é um momento muito bom. E esse Muito momento bom. está atrelado a algumas entregas que a gente fez Com durante certeza. esse tempo. Sim. Por exemplo, a lei de liberdade econômica, o decreto de regulamentação da lei de liberdade econômica, que previu 771 atividades de baixo risco no Estado. Isso. Era isso que estava aqui já Inclusive, na essa foi pauta uma para te das- perguntar. que foi uma política super legal que vocês fizeram, que ajudou bastante, né? Quer falar, Pri? Não, era exatamente isso. A gente Sabe quanto que Comentar isso e envolveu de orçamento público para a gente fazer isso? Quanto? 0. Sabe Sério? que quanto isso está retornando para o Estado de investimento? Nossa, eu imagino. Inimaginável. Por quê? A gente está com foi uma estratégia muito bem Sim. desenhada, planejada e está trazendo bons frutos, né, para o Estado. E segue as diretrizes do nosso governador, mas segue em princípios básicos que eu tenho dentro da vida pública. Que o Estado não pode atrapalhar o empreendedor. Atrapalhar O o Estado empreendedor. precisa incentivar o Exatamente. empreendedor. O empreendedor. Não pode ser um empecilho, né? Pra abrir uma Jamais. empresa, para o cara que quer realmente trabalhar. Jamais, pelo contrário, o Estado precisa incentivar ele a ter seu negócio, a gerar emprego, a dar receita, a crescer. Inclusive, e não Pupi, você impor algumas condicionantes para você querer arrecadar mais no primeiro momento. Precisa ter e medir esses passos. E a gente precisa incentivar cada vez mais a que ele possa prosperar dentro da vida dele, seja a posição ou a cidade dele, aonde ele tem interesse. E acho que o Estado do Paraná, a partir dos últimos anos, começou a dar esse sinal para todo o Brasil e começa a colher resultados positivos. Com certeza. A arrecadação e a situação fiscal que o Paraná tem hoje é porque o Estado do Paraná está crescendo. Exatamente. Não é porque você está com uma carga tributária excessiva para cima dos Exatamente. Isso é muito contribuintes. importante deixar bem essa informação, passar para a comunidade. O que isso reflete, como é que se chega nesses números, né, nesses dados, porque a gente estava até dando uma olhada. O Paraná, ele mais que a receita corrente líquida do Paraná mais que triplicou nessa gestão, né? Então, assim, a comunidade às vezes vê esse número, mas aumentou impostos. Não é. Então, assim, foi investimentos dentro do Estado, a indústria, o comércio, o serviço está crescendo, está tendo essa crescente, vai muito
de encontro com essas políticas públicas que vocês vêm executando. Na retroalimentação econômica, se há um bom Exato. ambiente de negócio, há um movimento em um ambiente de estabilidade política no Estado, um bom relacionamento entre os órgãos institucionais, isso faz com que o investidor lá fora olhe para o Paraná com muito carinho. Exatamente. Aí ele vê o seguinte, vê a mão de obra do Paraná, qual que é a nossa nota do PISA? É a melhor do Brasil. Opa, é um povo que estuda, que a educação está indo bem e a educação sendo boa, vai ter uma mão de obra qualificada. Quais são os gargalos da infraestrutura? Existem? Claro que existem. Naturais, normais. Como em mas todo lugar, né? em todo lugar, mas o nosso governador está tentando superar esses desafios. Está aí o novo contrato do pedágio, está aí os novos portos que vêm para cá, está aí a nova Ferroeste que vem para cá também, para ter uma malha viária que talvez seja norte-sul, lá para o Rio Grande do Sul. Que fomente ainda mais Claro, até o Mato esse cenário. Grosso. Claro, para quê? Para que a gente tenha uma escoação da produção, que é o que está dando também esse crescimento grande para o Estado. Então, o nosso governador tem uma diretriz básica, que o Paraná ele não precisa, não é na nossa vertente, não é no nosso DNA, talvez competir com São Paulo dentro de um setor propriamente da indústria, da megalópole, de tudo. Mas o Paraná tem a condição de ser o supermercado do mundo. Sim. E se a gente buscou e entendeu essa essência, esse objetivo, a força da nossa agricultura, a força dos nossos serviços, a força da nossa indústria, que é muito pujante, a qualificação da nossa mão de obra e do nosso processo educacional, a gente decola e decolamos, né? E o Paraná hoje puxa o Brasil para cima. Exatamente. Nenhum outro estado acompanha o crescimento que o Paraná vem apresentando. Nenhum outro país, dos grandes países crescentes, acompanha o desenvolvimento que o Paraná está tendo. O agro no Paraná está em segundo lugar do PIB nacional. O agro e a agroindústria. Exatamente. Né? E aí você coloca também as cooperativas, o processo de educação através da FAEP. É todo um sistema absolutamente integrado. Quero colocar aqui também a FIEP, a FEComércio, o nosso G7, que tem, embora às vezes a gente não convirge em tudo, mas que tem uma boa sintonia. O Estado do Paraná tem um bom diálogo. Esse diálogo, ele extrapola os níveis de Estado, entre o governo do Estado, e vai para o Poder Judiciário, e vai para a Assembleia Legislativa, vai para o Ministério Público, vai para o G7, vai para a sociedade civil organizada. Então o Paraná está imbuído num objetivo de crescimento que é o único no Brasil. Eu não consigo ver outro estado com essas vertentes, com esses parâmetros e com essas conquistas. Até porque vocês estão todos alinhados, querendo o crescimento e entendendo que é uma coisa que você tem que plantar para depois você colher. Porque esse decreto do baixo risco que vocês fizeram, a gente entende que é exatamente isso. É você dar a possibilidade do cara começar a trabalhar, da pessoa começar a produzir, para depois a arrecadação vai acontecer. Mas vai acontecer sem você sangrar aquela pessoa que quer trabalhar. Taxa, Vitória. Sabe, você não precisa da prefeitura travando o processo do sujeito por 6, 7, 8, 10 meses. Não, processo imagina. simples. O que a gente fez? A gente pega a lei da liberdade econômica, ok. Baixo risco, mínima intervenção estatal, autodeclaração. Médio risco, declaração com fiscalização posterior. Então o que você faz? Você joga e faz uma revisão de todas as atividades que você considera de baixo risco do Estado, permanecendo com que ele assuma a responsabilidade dele, declarando aquelas informações como verdadeiras e mentindo ali, ele vai responder criminalmente por declaração falsa, por falsidade ideológica dentro do processo, colocando a fiscalização também de olho, porque nada se perdeu aqui no processo, mas destravando a nossa economia. E aí a gente consegue crescer. Crescendo a economia, gerando emprego, o Estado do Paraná vai arrecadar mais. Hoje o Estado do Paraná tem uma situação fiscal muito confortável, uma grande capacidade de endividamento, vem aqui grandes obras no Estado, por quê? Você teve responsabilidade. No momento em que você quer afrontar o empresário, afrontar a sociedade civil organizada, afrontar o empreendedor e tentar, desde o primeiro dia do mandato, arrecadar porque tem um passivo enorme e você precisa resguardar, você enforcou a tua cidade. Exatamente. Né? E isso é um ponto... A sinalização para o investidor externo passa a ser péssima. Então a gente precisa fazer com que a roda gire de modo positivo e não negativo. Gradativamente, em né? todas as instâncias. Sim. A Vitória falou do meu trabalho no Estado. Trabalhei no Estado, trabalho hoje no Estado. Hoje estou como secretário interino, sou diretor-geral. Atuei no Poder Público Federal, fiz também, assim como eu fiz, e para mim foi uma grande conquista, o decreto de baixo risco. Eu fiz a redação básica da lei do mandante,
que ocasionou uma revolução dentro do nosso futebol, simplesmente tirou o monopólio que você tinha de uma grande emissora de comunicação e deu para todo o mercado a oportunidade de você participar ativamente do processo. O que isso ocasionou na arrecadação dos clubes e no acesso ao futebol é algo fantástico. Ah, Cristiano, mas agora não é mais uma rede, agora dificultou para a gente. Mas não dificultou para os clubes. Hoje os clubes conseguem contratar mais e melhor. Hoje o futebol gera, e gerava na época, cerca de 0,7% do PIB. Hoje já está impactando em quase 1,5% do nosso PIB nacional, atrelado ao futebol. Nossa, quase que na Espanha é 3%, e que eu acho que a gente pode crescer mais. Sim, porque a arrecadação e o faturamento dos clubes também dobraram. Então você tem uma participação direta no PIB. Você deu aquilo que você fala que é importante para você, que você falou ali no começo pra gente, a tal da liberdade, né? Liberdade. Então o clube escolhe, o clube negocia. Isso. E quanta bagagem, viu, Pupi? Quanta bagagem. O clube escolhe qual emissora que ele pode vender. E ele vai ter estabelecido dentro dele os jogos em que ele for mandante, o mando da transmissão. Então ele vai vender para quem ele quiser. Antes era o seguinte, os dois clubes precisavam vender para a mesma emissora. Se um clube não vendia para uma determinada emissora, outro clube não poderia receber. Ou ele tinha que vender apenas e exclusivamente para aquela emissora que o outro clube tinha vendido. Ou seja, era um escárnio. Era um escárnio, ficava na mão das mesmas pessoas. Você não tinha como... Você fazia uma restrição de mercado enorme. E pode ter certeza, eu tive muita pressão ali. A gente foi para o CAD, o CAD deu ganho de causa para a lei do mandante, mas imagine a pressão de uma rede de comunicação tão grandiosa que você tinha à época, em cima de algumas pessoas. E quando a gente está no poder público, a gente tem o dever e a responsabilidade de ter a coragem de tomar as decisões que você entenda como necessário. Então, quantas e quantas pessoas tiveram essa oportunidade de fazer, que assim como o decreto do baixo risco, teve um custo zero para o Estado, mas causou uma revolução apenas por conta do aspecto legal. E essa revolução precisou de um ato de coragem. Claro, do Cristiano, óbvio, mas também do ministro Onyx Lorenzoni, do querido secretário especial Marcelo Magalhães, que compraram essa comigo, e do presidente da República na época. Então, ocasionou um movimento político. Esse movimento político fez uma situação necessária para atender e para enfrentar, inclusive, a pandemia, que tinha arrebentado com todos os clubes de futebol possíveis. Você tinha uma necessidade de fazer a transmissão até para que as pessoas ficassem em casa. E esse movimento, tal qual, fez o caos perfeito para que a situação dê certo. E deu certo. E a partir daí veio a legislação da SAF. E a partir daí veio um profissionalismo e um investimento de fora nos clubes que mudou o nosso futebol de padrão. Então, isso é você fazer a política vendo o cenário, vendo o contexto, vendo e analisando os riscos, sabendo o que tecnicamente pode servir para atender a base, a população, a sociedade civil organizada, enfrentando e tendo a coragem para assumir os riscos dessa operação, mas governar é um ato de coragem. Governar é um ato de coragem. Quem não tem a coragem necessária não se coloca à disposição para governar. E, por fim, você tem os resultados expressivos daquela política pública, daquela política assertiva e daquele ato de coragem. Para mim, esse é o pressuposto básico do processo político, sabe, Vitória e Priscila? Básico, básico, básico. E a gente só vai saber isso se a gente tiver os dados, se a gente tiver o controle, se a gente tiver a receita, se a gente tiver o estudo prévio e a projeção futura. Entendi. E assim, me corrija se eu estiver errada. Na época pós-pandemia, você foi secretário de Desenvolvimento, Turismo e Assuntos Interfederativos em Campo Largo? Isso. Como é que foi essa experiência lá? Foi uma experiência enorme, porque a gente está falando de Brasília. Você sai de uma esfera federal, né? E vou para uma esfera nacional. Municipal. Né? E eu vou para essa esfera municipal por conta de um padrão. Por conta de uma condição que eu nunca pensei em ter enfrentado, que foi o falecimento do meu pai. Quando existe o falecimento do meu pai, eu que tinha uma possibilidade de progressão na minha carreira pública lá em Brasília, na minha carreira política em Brasília,
numa possibilidade de uma carreira privada, porque o mercado se abriu dentro desse momento que eu te falei, e a gente tinha a oportunidade de ir para pelo menos 4 capitais com ofertas tentadoras em mãos, porque se você quiser necessariamente ganhar dinheiro, não é no poder público, mas no poder privado você tem essa possibilidade real e concreta. Tinha essas propostas em mãos e acabei declinando de tudo e retornando para minha casa, voltando para Campo Largo. E acabei, por conta das circunstâncias, não indo exatamente para a posição onde havia sido acordado, mas para a posição onde havia sido necessário, que era essa Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Eu peço só para que seja manuseado assuntos interfederativos para a gente tratar em Brasília e em Curitiba as portas abertas que a gente tinha. E sucedo o secretário Germano Krieger, que também faleceu de uma forma parecida com a do meu pai. Então eu tinha uma situação pessoal que eu precisava voltar para casa, que não precisava condição pessoal, não precisava condição financeira, oportunidade política futura, mas eu tinha o dever de retornar para minha casa. No momento que exigiu de você aquele ato de coragem que você falou agora. Também era o ato de coragem. E aí acontece o seguinte, vocês falaram dos 3 níveis de governança, federal, estadual e municipal. Quando eu retorno para Campo Largo, eu não era o advogado, eu não tinha feito, não era conhecido por ser o assessor direto da Presidência da República, que trabalhava direto na Casa Civil, eu não era alguém que tinha as portas abertas no Estado, eu não era alguém que tinha as portas abertas no governo federal, eu não era um especialista em direito público, direito administrativo, eu não era alguém que lidava com toda a cadeia do futebol, com toda a cadeia do esporte, eu era o filho do Marcelo. Eu era apenas, então, o filho do Marcelo. Para muitas pessoas, inclusive de dentro do complexo administrativo, eu tinha retornado ali porque meu pai havia falecido. E ok, é razoável você pensar assim, mas aí a aprovação é dobrada, é triplicada. Então você precisa justificar o porquê e qual é o valor de você seguir. E eu comecei a pensar no seguinte, para a gente sair de um processo, e Campo Largo enfrentava um processo muito forte de luto. Poxa, meu pai tinha acabado de falecer, tinha falecido há 3, 4 meses. O secretário tinha falecido há alguns dias. Como é que a sociedade campolarguense ela sai do luto? Ela só poderia sair do luto se ela fosse para a luta. E aí vai um momento de ruptura. A primeira coisa que eu faço, conversa com a Associação Comercial de Campo Largo. Chamei o presidente da associação, meu amigo Bruno Baron. Bruno, o que está acontecendo? Não, estou rompido com a prefeitura por conta dessa medida. Eu falei, Bruno, a partir de agora, as ações elas precisam ser transversais. Só aceito isso daqui se a gente conseguir uma liberdade econômica e, caso seja mais agressivo ou precisa da cooperação de vocês estejam junto conosco. Senão a coisa não vai dar certo. E aí a gente começa a ver dentro dos indicadores a possibilidade de abertura, a possibilidade de que você não feche, do mínimo sacrifício financeiro também para as indústrias que vinham de uma forma combalida há quase 2 anos, a obtenção de crédito, o novo planejamento através do Sebrae, e a coisa começou a fluir. Eu fiz um plano chamado Em Frente Campo Largo. E a tese do plano era o seguinte, é você enfrentar e você avançar. Era enfrentar, estava subentendido a questão da pandemia, do luto, das dificuldades, mas a gente precisava sair daquilo o mais rápido possível. E aí a gente consegue, em 1 ano, ter um dos maiores indicadores de geração de emprego na nossa história, algo em torno de 1.700 empregos gerados em 12 meses. E eu só fiquei 1 ano ali dentro do processo da prefeitura. Isso no pós-pandemia? No pós-pandemia. Eu acho que foi algo em torno de... Eu acho que eu assumi a prefeitura, a secretaria, em abril, maio, e eu saio no dia 30 de março do outro ano. Foi um prazo muito curto, mas a gente consegue entregar esse plano, que era reconexão com a associação comercial, tirar do MEI a taxa que ele tinha e que só Campo Largo cobrava, tentar simplificar os processos, fazer o planejamento mais orgânico daquilo que você tinha entre a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, desburocratizar, Secretaria de Urbanismo, reaproximar da Invest Paraná, trazer a Apex e fazer a Apex sediar em Campo Largo um evento de qualificação e de exportação para as empresas de Campo Largo, que começaram a exportar na pandemia, mas faltava informação técnica necessária para isso. Trazer o Sebrae para perto, o Sebrae renovar
o empreendedorismo, melhorar a sala do empreendedor, inclusive no processo que você tinha. A sala do empreendedor passou a ter o nome do ex-secretário Germano Krieger. Isso é uma ideia dos próprios funcionários ali dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Melhorar o nosso relacionamento, a consultoria com eles, trazer e pedir para levar dentro de algo que meu pai tinha planejado, que é o CAC, que é o Centro de Atendimento ao Cidadão, o MEI, para que ali pudesse fazer os primeiros e prévios atendimentos dentro da entrada da prefeitura, a sala do empreendedor quanto a essa qualificação também. E assim foi passando o tempo, e eu acho que a gente foi readquirindo algo que é fundamental em qualquer Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que é a identificação com a sociedade civil organizada, com o poder público, com o poder privado, e fazer algumas conexões. É claro, tudo isso não se faz do dia para a noite, ele precisa de um processo longo, mas é algo que a gente conseguiu e fez e deu resultados ali dentro. E assim, meio que no olho do furacão, né? No olho do Vamos furacão. falar. E no momento que ainda estava muito instável, né? Porque Muitas esse momento incertezas, né? pós-pandemia fez com que as pessoas ainda ficassem com medo de voltar para o mercado de trabalho, voltar a sair, voltar a querer aquela incerteza de que, e se voltar a pandemia e eu perder o que eu investi agora, então... O medo era total. É. O medo era Era do de sujeito quem que estava na rua. De quem O trabalhava. medo era das pessoas que, assim como eu, perderam alguns familiares ali presentes. Era o medo do trabalho. Vou contar para vocês uma história. A Gabi estava grávida de 9 meses. Eu fui trabalhar, eu acho que na primeira semana de 2022. E toda a secretaria com surto de Covid. E eu acabei pegando Covid. E a Gabi com 9 meses com Covid também. Foi algo meio que desesperador. Mas eu não poderia não ir trabalhar. Eu não poderia deixar de... Claro, todo o cuidado possível, necessário que você tinha e que a gente não sabia à época, o uso de máscara, processo de um isolamento melhor e tal, mas com todos esses cuidados não consegui evitar isso dentro de um momento que para mim era muito impactante, que a memória voltou, né? Mas a gente teve que enfrentar. Era a necessidade de ir em frente, né? Em frente mesmo. E enfrentar, e enfrentamos e conseguimos sair dessa. E como é que é esse olhar para o futuro que a gente tem? Se a gente não tiver certeza, dados, métricas, sonhos, e dentro dos sonhos, planejamento para execução dela, a coisa não flui. Agora, se a gente tiver a consciência exata do cenário que a gente tem na administração pública, métricas, sonhos e planejamento para que a gente faça, por último, a execução, as coisas tendem a dar certo no poder público. Não há uma dificuldade maior. Há obstáculos que eles colocam, mas se a gente tiver esses 5 condicionantes, qualquer obstáculo que a gente tem, a gente vai superar. Inclusive, eu não sei se a gente tem a tela aqui para mostrar da GovFácil. A gente viu através do aplicativo que nesse ano pós-pandemia, lá em Campo Largo, a cidade ficou em 22º lugar na criação de emprego. Não, acho que não é essa. Não tem essa tela. Não tem essa tela? Não. Então tá. A gente não tem a tela, mas a gente viu no aplicativo lá, porque agora é fácil, a gente consegue ver vários índices. Então lá a gente conseguiu ver que Campo Largo ficou nessa época em 22º lugar na criação de emprego. Em 2020, sim, para 2021 foi aí um dos municípios do estado. Exatamente. Comparando com 399 municípios, 399. Se a gente pegasse só da metropolitana, salvo engano, seria o que mais gerou proporcionalmente ao tamanho de Campo Largo. Então, isso foi muito impactante para a gente, sabe? E quando você tem esses rankings de geração de emprego, quando vem, por exemplo, uma indústria muito grande, uma cidade muito pequena do interior, a média do saldo do CAGED vai lá para cima, né? E da geração de empregos também o seguinte, são os empregos gerados, isso é o saldo, são os empregos gerados e são as rescisões efetuadas. Então, todo lugar do saldo do CAGED ele vai dar um índice de março absurda geração, mas as pessoas elas vão para um emprego em dezembro, mas elas são mantidas em março, são feitas o registro. Geralmente em dezembro ou nas rescisões é feitas no dia. Então, como você tem muita troca, dezembro sempre é um mês no indicador do CAGED, consolidado mensal, muito ruim para estado e para município. O mês de março é um mês muito bom. E a geração de empregos que a gente teve em março agora bateu o recorde histórico no estado do Paraná. Então a gente está num momento muito, muito impactante, que vem, claro, Natal, janeiro,
fevereiro, graças a isso. Mas esse índice, para mim, ele é muito gratificante. Eu não tenho um recorte muito grande. E é claro, não é apenas e tão somente por conta da figura do secretário de Desenvolvimento Econômico que esses números vão gerar. É por conta de toda a sociedade. Mas eu acredito que algumas medidas que a gente colocou foram muito impactantes para essa atração de investimento, para a geração de emprego, para a qualificação técnica lá de Campo Largo. Eu tenho um orgulho danado desse trabalho realizado lá, sabe? E Que assim, legal. a gente analisando o teu histórico, né, teus feitos, a gente pensou quantos anos o Pupi tem, porque ele fez tanta coisa, trabalhou em tanta coisa, trabalhou desde quantos anos? Eu tenho 34, mas estou com... falam para mim que Quantos eu andei KM rodado? muito KM rodado, andei muito com o pneu murcho. Então, mas eu tenho 34, né? Trabalho desde os meus 14, 15 anos, auxiliando a minha mãe, por exemplo, no comércio que ela tem até hoje na cidade de Campo Largo. Aos 17, 18 anos, fui trabalhar de arquivista no Fórum de Campo Largo. Olha. Trabalhava na vara criminal junto com o Dr. Gaspar, com a Aline, com a Saine, tantas pessoas que a gente passou ali e era a minha forma de aprender, de me informar melhor dentro de um processo de direito. Termino a minha faculdade e já estava empregado dentro do escritório, que era o escritório do Dr. Roberto Goldman, da doutora Yara, que eu aprendi muito dentro do processo administrativo, processo trabalhista também, me fez pegar uma cancha enorme. Eu acabei passando na prova da OAB na primeira oportunidade que eu tive. Eu acho que era no meu 8º período, ou seja, fiquei mais um ano ali estudando para começar a pegar definitivamente minha sonhada carteirinha da OAB. Então, a partir disso também o trabalho dentro da advocacia, as conexões que a gente faz, a saída do universo acadêmico para um universo corporativo completamente diferente, e depois a vinda para o poder público a partir de 2019, né? Então, eu tenho dentro do poder público essa experiência, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Quando ocorre 2022 e passa-se esse prazo de 10, 11 meses, pequeno que eu fiquei na Prefeitura de Campo Largo, eu decido correr uma eleição. E aí, depois do falecimento do meu pai, é a primeira vez que eu penso realmente ser candidato, para justamente fazer uma homenagem a ele. Essa era, Vitória, a minha grande questão. Eu precisava fazer uma homenagem, uma honraria a ele, com o seguinte pressuposto. Campo Largo precisava ter um representante de deputado estadual que dissesse e postulasse uma campanha de por e para Campo Largo. Porque a gente é o 15º maior município do estado. Mas um município só vai crescer se a gente tiver desenvolvimento econômico, se a gente tiver crescimento populacional, se a gente tiver imprensa livre e representação política, interna ou externa. Era a minha oportunidade de ser um representante político externo para abrir esses horizontes. Eu tive em Campo Largo, salvo engano, foram 17.273 votos. Foi a maior votação da história numa eleição proporcional. Tive no total do estado 22.997 votos. Foi tudo Campo Largo, praticamente. Foi a grande parte. A grande parte, porque a minha bandeira era Campo Largo. Eu não me elegi, salvo engano, por 2104. Muito perto. Sabe por quê? Porque Campo Largo teve uma taxa de abstenção muito grande. Ou seja, apesar de eu ter uma votação muito grande em Campo Largo, a população deixou muitas vezes de votar. Isso foi muito... De certa forma, quando você ganha uma eleição, está tudo muito bem. Você tem uma responsabilidade, mas você começa a ter o sonho. Quando você perde uma eleição, é um processo absoluto de luto. E você precisa entender muito aonde você está. Ressignificar o que aconteceu, né? Para a sociedade, o que isso significou para você e aquilo que você pode almejar para o futuro. E a partir daí eu recebi o convite do governador e do secretário Ricardo para vir e fazer parte da Secretaria de Indústria, Comércio e Serviços. Até que chega um ponto em que a gente vê também que se era uma homenagem que eu precisava fazer para o meu pai. Hoje eu não sou
pré-candidato apenas, então, somente por conta da memória dele. Eu sou pré-candidato por conta da cidade que ele me ensinou a amar. Eu sou pré-candidato porque entendi o processo de que todo mundo tem a terra sagrada. Terra sagrada não é só Jerusalém. Cada um tem a sua Jerusalém. E a minha Jerusalém Exatamente. passaria a ser Campo Largo. E a partir disso eu comecei a ver que as coisas não estavam tão bem como poderiam ficar. Tanto no ambiente público, quanto no ambiente privado, no ambiente econômico da cidade, nos indicadores que a gente tem. E comecei a ver uma dificuldade enorme nos próximos 4 anos. Ou a cidade vai para um processo de inovação e certeza na condicionante que ela tem, ou ela vai ficar muito para trás no processo. Ou a cidade vai ser a indutora do desenvolvimento econômico da metropolitana, ou ela vai ficar para trás, vai ficar conurbada com Curitiba, vai vir não vai vir o alto padrão como iria para Campo Largo, e a gente passaria a ter uma dificuldade seríssima quanto à continuidade dos nossos anseios, da nossa história, da nossa tradição, das nossas riquezas, do nosso turismo e das oportunidades. Então, Campo Largo passa a ter a eleição mais difícil e mais necessária dos últimos 50 anos e dos próximos 50 anos. Porque tem um fator aqui decisivo que é a reforma tributária. Exatamente, é um divisor de águas. Priscila, Reforma. se você não tiver as condicionantes necessárias para atração de investimento nos próximos 4 anos, esqueça. A Eu não condição sei, tributária única ela vai privilegiar sempre o Nordeste com uma tributação específica e a Zona Franca de Manaus. Caso contrário, a gente, no caso de a gente não conseguir fazer um processo agressivo de atração de investimentos, a gente vai perder uma oportunidade histórica para recuperar o nosso parque industrial, para recuperar essa matriz econômica de Campo Largo, para recuperar os potenciais turísticos e as atrações que a gente tem. Então, esse é um movimento único, sabe? Assim, não está muito ainda, o pessoal não está se familiarizando muito ainda com a reforma tributária, porque tem muitas nuances ainda para acontecer. A guerra fiscal vai acabar, ok. A guerra fiscal vai acabar, os municípios vão ter os mesmos condicionantes. Se o município consegue atrair esse investimento nos próximos 5 anos, ele desenvolve um parque industrial para ter uma arrecadação futura sem tamanho. Você tem 2 fatores dentro da reforma tributária. O primeiro indicador é 2028. A partir de 2028, você não tem como dar qualquer tipo de favorecimento. Outro é 2032, que é o imposto único. Dentro do imposto único, todos os municípios do Brasil, os mais de 5 mil municípios, vão ter situação idêntica? Não. Exatamente. O Nordeste vai ter uma condição tributária diferenciada. Todos os municípios do Brasil vão ter a mesma situação? Não. A região norte, principalmente a Zona Franca de Manaus preservada, vai ter uma situação específica, ao contrário de todos os outros municípios. Então, como é que a gente vai fazer essa atração de investimento a partir de 2028 ou a partir de 2032? Vai ser muito mais difícil, vai ser muito mais complicado. Porque acho que vira a partir de 2033, né? Começa a valer. 2032 encerra-se qualquer tipo de outro imposto e a partir de 2033 o imposto único, que todo mundo está falando que vai na base dos seus 30%. Mas, vindo para a nossa realidade, a gente precisa trazer um processo industrial dentro dessa margem de... Tem que ter um planejamento, né? Para que quando chegar lá em 2033, esteja tudo pronto para colher os frutos do que está sendo plantado agora. Não só o planejamento. Ou seja, ninguém pode mais brincar de casinha na gestão. Não. Estou aqui só... Não, que o município que for irresponsável na escolha dos seus gestores nessa gestão de agora vai colher as consequências pelos próximos 50 anos. Isso é muito sério. É muito sério. São gerações, filhos, netos que vão... Ou o município vai ter uma atração de investimento e vai ter um ambiente melhor de negócios para conseguir trazer e amarrar essas indústrias, amarrar esses serviços, amarrar esse padrão que você quer trazer para a cidade nos próximos 5 anos, ou a situação vai ser ao Deus dará. Você não vai ter mais as rédeas da situação. A gente vai... O Guto, e meu querido amigo, que eu sei que tem um podcast com ele, o Guto tem uma frase que é muito boa, falando que quem tem planejamento tem futuro. Quem não tem, tem destino. É isso aí. Esse talvez seja o grande passo. Se a gente não tiver planejamento, se a gente não tiver inovação, principalmente com os usos das novas tecnologias, e inovação legislativa e coragem... Dados, informação.
números. Eu vou contar para vocês uma coisa que era que o meu pai mais gostava de fazer. Pegava o celular dele, apontava para todas as pessoas e dizia: olha, o município de Campo Largo tem o AAA do Tesouro Nacional. Olha, o município de Campo Largo baixou, e baixou bem desde que a gente assumiu, o gasto com o pessoal. Estava em 54, acabou em 46. O município de Campo Largo começou a arrecadar melhor, a nossa situação fiscal está ok. As nossas certidões estão em dias. E isso fazia com que meu pai não precisasse ouvir dos assessores ou de algumas pessoas que tentavam mascarar o quadro qual que era a realidade nua e crua, porque ele fazia o uso diário do aplicativo. Isso para o meu Ele pai... era cliente fiel ao Gov Fácil. Isso para o meu pai foi uma questão única. E tinha a governança na ponta dos seus dedos durante todo o tempo da sua gestão. Ou durante a sua gestão, foi quando ele tomou as rédeas da situação e que você não precisava mais ficar o Deus dará. Qual que é o grande problema hoje do mandatário? O mandatário, às vezes, ele precisa se cercar de pessoas que querem dizer não aquilo que ele precisa escutar, mas aquilo que ele gostaria de escutar. E desculpa, mas os números não mentem, gente. Exatamente. Tá? Eu vejo uma situação hoje num município diferente, e essa falta de informação também me faz um choque de mudança, também me faz a vontade de querer arrumar, de querer consertar isso. Eu vejo a arrecadação no município de Campo Largo crescer em 10%, mas o índice de gasto de pessoal crescer em 20%. A despesa que tinha despencado, meu pai assume num padrão de 54, quase dentro do limite legal. Quando vem a falecer, para menos de 40%, chegou até 42%. Hoje voltar quase 50% e você não ter nenhuma medida de impacto necessário para você controlar a arrecadação com a despesa com o pessoal, como é que a despesa com o pessoal está crescendo 20% e a arrecadação está crescendo em 10%? Quem não tem esses números, como é que você não está vendo dentro dos gráficos que isso está acontecendo e vai ser uma bomba atômica ao final desse ano, no começo do próximo ano? Então, se a gente não tiver essa exata noção dos números, as coisas elas arrebentam por si só na administração. E muitas vezes por você não buscar esse acesso, não querer esse acesso, e talvez por você não ter esse interesse ou das pessoas ao redor de que você tenha esses indicativos que lhe ligam o sinal de alerta, te fazem ter as rédeas da gestão e te fazem sonhar com um futuro melhor. Pupi, a gente já tá se encaminhando ali pro finalzinho e a gente queria saber, por último, a gente sabe que você ama muito Campo Largo, então a gente queria saber qual que é seu sonho para Campo Largo para os próximos anos. O meu sonho é que minha filha tenha uma cidade muito mais próspera da cidade que eu tive, que meu pai teve e que meu avô teve também. Quando a gente fala em Campo Largo, a gente precisa estar centrado com os pés no chão no presente, mas olhando o futuro também. Claro, com legado de tradição. E aqui eu vou falar para você, Vitória, algo que eu tenho muito carinho. O que eu mais sinto do meu pai é a responsabilidade de não macular ou vincular a imagem dele dentro de um mal feito. Claro, a gente vai acertar, a gente vai errar dentro de um processo, mas eu não posso sujar essa imagem num processo histórico previamente estabelecido. Isso é uma responsabilidade única. Mas eu preciso sonhar com o futuro da geração da Marcela. Eu preciso pensar na Campo Largo de 2025, mas pensando em 2025 para 2050. Eu preciso que as crianças que estão indo para as creches, que têm uma formação, melhorem e aperfeiçoem para que a gente estabeleça em 2030, 2035, uma mão de obra absolutamente qualificada no processo. Preciso e quero trazer para Campo Largo a cidade do alto padrão da metropolitana. Que a gente tem os turistas, e não apenas turistas, mas usuários, moradores aqui da região metropolitana, que vão a Campo Largo durante o final de semana e que lá façam a sua morada. Lá tem um bom momento de lazer através das nossas melhorias ou das nossas condicionantes naturais, através das nossas atrações, através das nossas belezas, a gente consiga captar por isso. Que Campo Largo tem uma saúde de excelência, já tem o Hospital do Rossio, que é o maior hospital do sul do Brasil, um dos maiores do país, mas que passa a ser também a referência dentro da saúde e da qualificação da saúde, da geração de bons médicos, profissionais, enfermeiros, de toda a área, que a saúde pública atenda e preserve os serviços. Isso é a cidade que eu peço, mas principalmente uma cidade que tenha no seu DNA a inovação.
e na sua vertente, a coragem para que você consiga realizar todos esses pensamentos através de muita segurança, de muita ousadia, mas, acima de tudo, de muito desejo de você construir uma cidade agradável para os nossos filhos, netos e quem vier para frente. A gente tem esse resguardo para o nosso futuro também. Maravilha. Legal. Então, assim, a gente gostaria muito de agradecer a tua contribuição, né? Estar aqui conosco, batendo esse bate-papo muito interessante, muito importante, conhecer todas essas esferas que você já participou, né? Desejamos aí muito sucesso para você. As portas aqui do GovCast estão sempre abertas, né? Então, esse canal aqui você pode sempre utilizar para trazer aí teus conteúdos, trazer informação, né? Eu vou colocar para vocês também um desejo de muito sucesso. Obrigada. Tanto Vitória quanto Priscila, vocês têm um dom que é tratar do poder público em todas as esferas com muita naturalidade. E vocês são vocacionadas a isso, são vocacionadas a oferecer soluções. E uma dessas soluções está aqui. Dificilmente a gente tem aqui no Paraná um podcast com tanto alto nível, com tanta qualidade para discutir gestão pública. E faço todo o desejo de sucesso para vocês. Acho que é o caminho certo, é o caminho correto. Tudo que vocês fazem com muito capricho, e eu tenho certeza que vai ser uma empreitada de muito sucesso para vocês. Amém, que assim seja. Muito obrigada. E volte Obrigada, sempre, Cristiano. Né? Boa noite. Boa noite. E obrigada a vocês também que assistiram a gente até aqui, e vai ter mais. O próximo convidado, quem será? Surpresa. Surpresa.